noite, meus queridos. A paz de Cristo esteja conosco. E tem melhor paz que a paz dele, né? Nós aprendemos com o Espiritismo que somos espíritos eternos, espíritos imortais, e que reencarnamos muitas vezes a fim de aprender, a fim de levar a efeito essa evolução. Então passamos um período da nossa existência enquanto espíritos imortais que somos, um período encarnados e um período desencarnados, pois a evolução se dá nos dois planos. E nós temos aprendido ao longo dos séculos que nós sofremos muito aqui nessa terra e que a felicidade nos será dada no futuro. Que a vida aqui na terra é sofrimento e que nós seremos felizes no mundo espiritual. Vocês já tiveram por acaso na mão ou no pé de vocês um espinho cravado? Não levantem as mãos não, porque eu não vou ler. A deficiente visual, a melhor comunicação é a verbal. Vocês podem responder. Alguém aqui já teve um espinho na mão, no pé? Sim? Eu também já tive. E a gente quer que esse espinho seja retirado logo ou no mundo espiritual? Rapidinho, né? É muito bom a gente ter a esperança, a consolação de uma vida melhor no futuro. É claro que isso nos enche a alma, nos dá esperança. Bem triste nós seríamos se não tivesse perspectiva espiritual. Porém, a nossa dor é de hoje, não é de amanhã. O espinho entranhado na nossa carne, ele está doendo agora. E aí dizer que ele será retirado no futuro, talvez não console muito, né? Mas por que será que ao longo do tempo foi colocado na nossa cabeça que nós estamos aqui nesse mundo para sofrer? Nós parecemos eternos mendigos da misericórdia de Deus. É como se nós não fôssemos herdeiros do Pai. É como se fôssemos mendigos farrapados, sempre carentes, sempre precisando de alguma coisa. Mas os herdeiros não herdam o que é do Pai. O Pai aqui, um homem, quando ele desencarna, a lei não diz que tudo que é dele vai para o Filho? Então não seríamos nós herdeiros do nosso Pai Criador? Então por que será que temos que sofrer tanto? Será que é isso mesmo? Nós viemos da ignorância de muito tempo atrás, de termos medo de Deus. Nós tínhamos tanto medo de Deus que sacrificávamos animais em holocausto para aplacar a fúria desse Deus. Mas essa fúria, ela só existia na nossa cabeça. Era só na nossa cabeça que existia. Criávamos, imaginávamos um Deus muito bravo, muito duro, muito vingativo e até ciumento. Mas veja que esse não era o Deus real, esse era a visão que nós tínhamos dele. Era o nosso pensamento sobre ele. E temos nos arrastado ao longo dos séculos com esse entendimento, que devemos temer Deus e não compreendemos ainda que devemos trocar o temor pelo amor. Nós temos mais medo de Deus do que amor por Ele. Essa é a verdade. E aí vivemos com o peso da culpa nas costas. A culpa apenas por termos ousado existir. Só por existir já carregamos a culpa. Ora, mas quem nos criou foi Deus. Será que é para vivermos
sofrendo, nos arrastando, como eternos mendigos espirituais? Será que é isso mesmo? Se a evolução espiritual ela se dá nos dois planos, no mundo espiritual e no mundo físico, e nós sofremos no mundo físico e seremos felizes no mundo espiritual, vamos fazer uma conta. Eu não sei qual a proporção, mas suponhamos que ao longo da nossa existência, de espírito imortal que somos, nós passemos 50% do tempo no mundo espiritual, desencarnados, e 50% do tempo encarnados. E se a felicidade é para os desencarnados e o sofrimento para os encarnados, então nós vamos passar metade da nossa existência sofrendo? Será que é isso? Não é meio desanimador isso? Pensar que nós vamos ficar 50% da nossa existência sofrendo? Ah, mas vai ser feliz só no mundo espiritual. A terra é um vale de sombras. É um vale de lágrimas, né, como dizem. Só vai ser feliz quando desencarnar. É bem desanimador isso, gente. E nós vivemos aqui na Terra sonhando com essa felicidade, né? Sonhando com isso. E quase todas as religiões nos falam que a felicidade é no futuro, é do mundo espiritual, não é agora. E nós temos acreditado nisso já há bastante tempo. E isso, como eu falei, traz consolo? Traz. Mas não resolve 100%, porque quem está sofrendo agora quer parar de sofrer agora. Quem que está doente agora não gostaria de sarar imediatamente. Quem que está com fome não gostaria de ter o conforto do alimento no estômago. A dor é de agora. Adianta pregar o evangelho para alguém com o estômago vazio? Não, primeiro você aquece o estômago, depois você fala de Jesus para ele. E nós temos essa distorção. Achamos que temos que sofrer. Até acreditamos que se não sofrer, não ficaremos bem no mundo espiritual. Parece uma condição. E aí, quando a Fernanda lê esse trecho do Evangelho que eu li agora há pouco, não é bem o contrário que Jesus falou. Ele não está nos dizendo ali que até os pássaros do céu e os lírios do campo são cuidados por Deus? E ele fala que nós não somos bem mais do que isso. Ele fala que hoje a erva existe, amanhã é tirada ao forno. Não somos nós bem mais do que essa erva? Então por que para os lírios do campo toda a beleza, para os pássaros do céu o alimento que eles não plantam, e nem guardam cereiro, e para nós sofrimentos? Tem alguma lógica nisso? Ah, Cláudio, mas Jesus falou que o reino dele não é este mundo. Mas ele também falou que o reino de Deus está dentro de nós. E ele não falou que o reino de Deus está dentro de nós só quando nós estivermos desencarnados. Ele não falou isso. Ele falou: o reino de Deus está dentro de vós. Então significa que o reino de Deus está dentro de nós onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados. E nós costumamos separar a vida em duas partes, né? A parte da vida dos desencarnados e a parte da vida dos encarnados. Não é tudo uma coisa só. Na verdade, nós não somos espíritos eternos passando por experiências, ora no mundo espiritual, ora na terra. Não é uma coisa só. A vida do espírito não é única. O que muda não é o corpo, quando se reencarna, como João, como José. O corpo não é mais uma vestimenta, como uma calça jeans que você troca, a camisa. A vida é uma só. Então por que essa separação de sofrimento no mundo encarnado e felicidade no mundo desencarnado? Tem algo errado aí. Tem alguma coisa que nós não compreendemos.
Mas o tema dessa palestra é despertar o divino em nós, né? E como que se desperta esse divino em nós? Acho que a primeira coisa é entender onde é que está esse divino, né? Mas olha só, Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Geralmente, um rei, ele não fica no seu reino. Se tem um rei lá na Inglaterra, ele vai governar a Inglaterra, né? Fazendo exceção daqueles tiranos do passado que invadiam os países e governavam de longe. Mas o normal é o rei governar o seu país. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, Deus também está dentro de nós. É um pensamento lógico. E se ele está dentro de nós, e nós vivemos sofrendo, alguma coisa está errada. E como despertar o divino em nós? Entrando em sintonia com Ele. Nós estamos desintonizados do Criador que é em nós. Olha só, será que Deus vive revoltado? Ou será que Ele vive com o pensamento negativo? Alguém já viu um rio, em vez de descer em busca do mar, e subir de volta em busca da nascente? Alguém já viu uma árvore com as raízes para cima e a copa para baixo? A Terra gira no dito movimento de translação a uma velocidade de mais ou menos 100 mil km por hora. É a velocidade que ela contorna o Sol. E no movimento de rotação, quando ela gira em torno do próprio eixo, é uma velocidade mais ou menos de 1.600 km por hora. Você consegue imaginar o que aconteceria se a Terra freasse? Uma velocidade de 100 mil km por hora e uma velocidade de 1.600 km por hora, se ela freasse bruscamente? Ou se ela simplesmente diminuísse a sua velocidade, o que aconteceria com nós? O que acontece quando estamos num carro, velocidade baixa, 60 por hora, e a gente freia de uma vez? Se não tiver cinto, bate a cabeça no para-brisa, né? Então imagine a Terra, com tudo que tem nela. Os oceanos, os mares, os rios, todos os seus habitantes, gente, animais e plantas. E ela está girando, de repente ela freia. O que aconteceria, gente? Com velocidade de 100 mil km por hora? Não sobraria nada. Absolutamente nada. E o que mantém a Terra na sua estabilidade, na sua órbita, no seu eixo, girando com perfeição há tanto tempo? É a mente de Deus. Então veja que a mente de Deus, ela não é caótica, ela não é caos, ela não é negativa. Quando nós vemos a luz de um vagalume acender sem bateria, nós percebemos que tem alguma coisa ali a mais. Não sentimos a presença de Deus aqui? Ou no perfume de uma flor, de uma rosa? Ou quando nós vemos uma gaivota pairando no espaço, não tem algo de divino ali? Não é o Criador que mantém todas essas coisas? Não há uma estabilidade na natureza? Se nós vivemos no caos, dentro e fora de nós, é porque isso é criação nossa. Quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, é porque esse reino, ele está aqui. Só que a gente dorme, né? A gente não desperta para esse reino. E aí o caos se instala. A gente vive aflito, vive com problema. É claro que a felicidade no mundo espiritual, ela é diferente daqui. Nós temos um trecho no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. É claro que a felicidade no mundo espiritual é diferente. Lá nós não temos o corpo denso, o corpo de carne e osso. Nós não temos as necessidades que temos aqui, com a roupa, com a alimentação,
com a saúde. Lá nós não temos a preocupação com o aluguel, com a moradia. Então é claro que a felicidade é diferente. Porém, a felicidade é possível também. Porque não tem sentido sofrer 50% do tempo da nossa existência para ser feliz outros 50%. A felicidade, ela é possível aqui. Só que nós temos que mudar a nossa mente. E essa história de mudar a mente está sendo muito falada ultimamente. E que bom que está. Que bom que é assim. Porque a nossa mente, ela é criadora. A nossa mente cria o tempo todo. A nossa mente cria para nós mesmos céu e inferno. O tempo todo. E existe um poder de atração na nossa mente, porque tudo é energia. Tudo. E aí a nossa mente gera energia. E a nossa mente é criadora. O que acontece com uma pessoa que só fala em doença? Você vai conversar com ela, o assunto dela é doença. Se ela tem uma dor de 30% nas costas, ela fala que é o alimento. E onde você encontra ela, no supermercado, na padaria, ela vai falar de doença. Essa pessoa vibra na doença. O que ela gera para ela? Doença. E é normal que seja assim. Jesus tem uma frase que parece meio enigmática, né? Aquele que tem será mais dado ainda. Aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Aquele que tem otimismo diante da vida, que tem um pensamento positivo, mais lhe receberá de bom. Aquele que é negativo, pessimista, até o que ele tem vai perder. Ele está gerando perda com o pensamento dele. E é o que vai acontecer. Observe, a pessoa que vibra o tempo todo no negativo, ela vive mal. Ela nunca tem uma perspectiva boa. Quando ela arruma um emprego, ela pensa, nossa, mas se eu for demitido? Ela não tem aquele pensamento de gratidão e alegria. Meu Deus, muito obrigado, graças a Deus por empregado, que bom, mês que vem eu já tenho salário. Não, ela já fala, puxa vida, mas se não der certo? E se eu não passar na experiência? E se o chefe não gostar de mim? Percebe como a gente vai assim, emaranhando o pensamento negativo o tempo todo, não se dá conta disso? Aí, o familiar que atrasa para chegar do serviço, a gente não pensa, passou na casa do amigo, passou na padaria para pegar um pão. Não, ele foi assaltado, ele foi sequestrado, ele bateu o carro. A nossa mente, ela está, a maioria do tempo, no negativo. E aí, quando o pior realmente acontece, a gente se espanta. Mas o mal já estava dentro de nós antes. Nós já tínhamos criado ele mentalmente. A mente cria o tempo todo. A mente de Deus é equilíbrio, é positividade. A mente humana, ela vibra no outro padrão. E essa desconexão com o divino que nos causa sofrimento. Ah, mas se Deus não nos pune, se Deus não nos castiga, então o mundo vai virar um caos. Cada um faz o que quer, então não vai ter castigo mesmo. Mas Deus já previu isso. Ele criou a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E não existe lei mais perfeita do que essa. Se você fizer o bem, você recebe o bem. Se você fizer o mal, você recebe o mal. Simples assim. Não precisa que Deus julgue e puna cada um de nós individualmente. A lei dele estabelece a ordem do cosmos. A lei de ação e reação, de causa e efeito, ela controla tudo. Ela preside tudo. E a justiça plena. Não há o que se queixar. Não tem o que reclamar. Eu observo às vezes pessoas que
não param o emprego, não param o serviço, e desempregados. E aí, quando conseguem trabalho, fica em média 6 meses no serviço, um mês, no máximo um ano. E a carteira profissional parece um gibi, de tanto registro. Será que essa pessoa não percebe que se ela não para emprego, tem uma coisa errada com ela? Será que toda empresa por onde ela passou é ruim? Será que nenhum patrão presta? Então a gente percebe que a grande maioria do nosso sofrimento é a gente que causa. É claro que tem coisas que são alheias à nossa vontade. Tem provações ou expiações que nós passamos aqui que vai ter que passar mesmo. Não depende da nossa vontade. Eu, quando tinha 1 ano, 9 meses, me tornei uma pessoa com deficiência visual. Tem algo que eu possa fazer? Não. A medicina não tem solução para o meu problema. Há algo que eu possa fazer? Não. Então, isso é uma situação que eu tenho que aceitar e fazer o melhor que eu puder dentro dessa situação que eu tenho. Agora, outras questões, sou eu que busco. Mesmo dentro da minha deficiência, eu posso escolher viver reclamando ou viver a coisa que eu tenho. É sempre uma escolha nossa. É sempre uma escolha. Falando ainda sobre o trabalho, porque é uma questão recorrente, né? E quando não se tem trabalho, as contas acumulam, e ninguém pode ser feliz devendo, ou faltando o básico em casa, né? Pois bem, eu trabalhei nas eleições, nas últimas eleições, e aí foram 2 dias de treinamento e 1 dia de trabalho. Ao todo 3 dias. E a lei determina que a empresa é obrigada a folga em dobro. Ou seja, eu trabalhei 3 dias, né? 1 dia de trabalho, 2 de treinamento, são 3. Então eu tenho direito a 6 dias de folga. A lei diz isso. Mas tem coisas que é legal, mas não é moral. Legalmente eu posso, mas moralmente não. Por quê? Faz pouco tempo que eu esse microfone para auxiliar. Então, o que acontece? Não faz muito tempo que eu voltei de um afastamento de 3 meses. Eu fraturei o braço e fiquei afastado. Aí, vejam só, 3 meses ausente do trabalho. Virou de novo, mas eu não aguentei. Dá para ouvir, gente? Acabou aqui. Então eu volto no afastamento de 3 meses. Aí eu pego e já saio 6 dias de novo. Acabei de voltar. Eu sou massoterapeuta, trabalho na empresa, trabalho particular. E aí lá na empresa cabem 11 pessoas por dia na minha agenda. Eu atendo a cada 20 minutos. E essas pessoas estavam lá 3 meses sem atendimento. Aí eu volto e já pego 6 dias de folga de novo. É legal isso? Eu acho que não. A lei permite? Permite. Mas a minha consciência não. E aí nós temos pessoas que trabalham só pensando nos direitos. Eu tenho direito a isso, aquilo outro, mas os deveres. Onde é que está, né? Então nós passamos boa parte da nossa vida equivocados, diante de um montão de coisa. E aí a nossa vida não flui, a nossa vida não caminha, e a gente acha que a culpa é de Deus ou dos outros. E aí quando nós começamos a entender que nós construímos a nossa felicidade, a nossa infelicidade, e ninguém é masoquista para querer sofrer, aí nós começamos a promover dentro de nós a mudança. Por que é tão comum
palestrantes virem aqui nessa tribuna e falar da importância da reforma íntima, da mudança, você ser um ser humano melhor, você ter mais empatia com o teu próximo. Gente, é uma piedade. Como que eu vou querer ter o bem para mim se eu não faço para o outro? Beleza. Então, como conquistar essa felicidade se eu não promovo felicidade para ninguém? A vida é uma via de mão dupla, ela vai e volta. Esse apelo incessante, constante, para a gente fazer o bem para os outros, para a gente podar as nossas arestas, para nos reconciliarmos com as pessoas, para construirmos a paz para os outros e para nós, não é aquela coisa piegas só você ser bonzinho. Não é isso, gente, é uma questão de obviedade. Como ser feliz fazendo mal para os outros? Como ser feliz condenando, julgando, criticando, sendo avarento, sendo mentiroso, sendo caloteiro, sendo enganador, sendo aproveitador? Como vai ser feliz assim? De que jeito? E aí, já há bastante tempo ouvimos falar de céu, de inferno. Se formos malvados, vamos para o inferno, bonzinho, para o céu. E agora, mais modernamente, a nossa doutrina espírita nos fala do umbral. Mas não precisamos vir morrendo de medo de umbral. O umbral é uma realidade, ele existe. Mas ele não foi criado por Deus, não é um lugar lá no mundo espiritual que Deus criou e falou assim, eu vou colocar aqui os picaretas. Não é isso. O umbral ele existe, mas na verdade ele foi criado pelos próprios seres humanos. É uma questão de vibração, é uma questão de sintonia energética. Aqueles que desencarnam, que são pessoas ainda perversas, pessoas ainda voltadas para o mal, as mentes se sintonizam, é igual um imã. Então, vão se aglomerar naquele determinado local do mundo espiritual, as mentes com a mesma frequência. E ali se cria todo aquele ambiente ruim que a gente conhece dos espíritas. A egrégora desse lugar é péssima. Mas não precisamos viver apavorados com medo do umbral, que eu tenho que melhorar porque eu tenho medo do umbral. Não, você tem que melhorar porque onde você estiver, você precisa ser feliz. É por isso. Aqui no mundo espiritual, a gente vai ser feliz se mudarmos o nosso pensamento e nossas atitudes. É simples assim. E tirar das nossas costas esse peso. Nós somos pecadores, nós somos ruins, nós merecemos sofrer. Gente, quando Deus nos criou, Ele sabia que nós íamos errar. Faz algum sentido a gente pensar que Deus nos criou sem saber o que ia dar? Existe um certo versículo da Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Isso é alegoria, isso é simbologia, isso não é para ser levado ao pé da letra. Quem se arrepende das suas ações é o ser humano. Deus não se arrepende de nada. Se Deus se arrependesse de alguma coisa, Ele já não seria Deus. Arrependimento é uma coisa inerente à criatura humana. Como que Deus, que sabe de tudo, vai se arrepender de algo? Então, quando Ele nos criou, Ele sabia muito bem que nós íamos errar, Ele sabia disso, estava ciente. Nós estamos no mundo para aprender. A escola é a terra. A gente repete de ano às vezes, né? Às vezes tira nota baixa, nota alta. Mas Ele sabia que nós íamos errar. Ele sabia disso. E aí o que Ele fez? Para nos ajudar a não ficar repetindo os mesmos erros e também para fazer justiça. É o que eu falei agora há pouco. Ele criou a lei de causa e efeito. Você errou, você fez o mal, arque com as consequências. Isso é tão natural e tão lógico. Se a pessoa arca com as consequências do erro dela, ela não vai querer errar mais. Cláudio, mas tem gente que persiste no erro.
Persiste até a página 2, né? Ele vai errar algumas vezes, vai persistir algumas vezes, mas vai chegar um momento que a ficha cai. Cedo ou tarde a ficha cai. Nós temos a eternidade para aprender, né? Nós temos a eternidade para isso. Eu acho que já é tempo da gente tirar esse peso das nossas costas, de pecadores, merecemos sofrer. Já é tempo de pararmos com isso. Nós somos herdeiros de Deus. Olha só quais são as propriedades de Deus. É todo o universo. São todos os sóis, todas as galáxias, todos os oceanos. Isso que pertence a Deus. Deus tem a plenitude. A paz vem dele. E nós somos herdeiros dele. Somos herdeiros de Deus. Então, por que vibrarmos nessa vibração tão baixa de sofrimento, de dor? Temos que sofrer, somos desgraçados. Até quando? Até quando isso? Chico Xavier, eu não tenho notícia de que ele feliz. Consolou muitos e muitos e muitos, ele sabe disso. Passou também por sofrimento. Mas que eu saiba, ele não é feliz. Alguém vê no rosto do Divaldo infelicidade? Alguém vê o Divaldo para baixo, reclamando? Já está com quase 100 anos, né? Então precisa tirar da nossa mente essa ideia de que para evoluir, a gente tem que sofrer. Já é tempo de deixarmos de lado o temor de Deus para colocarmos no nosso coração o amor por Deus. Quando Jesus fala da paz que excede todo o entendimento, é essa paz que vem dele, essa paz que vem do Criador. A gente sabe que uma das portas para a obsessão espiritual é a pessoa reclamar demais, é a pessoa viver se queixando, é a pessoa viver triste. Por que isso? Dá para te analisar até com os olhos da física, né? Sem querer me aprofundar, porque eu não sou físico. Mas o que a física fala sobre a sintonia de rádio, né? Você quer ouvir a rádio lá de Londrina, a Igapó FM, ou a universidade, você coloca o dial do seu rádio para a frequência. Uma questão de frequência. Então, quando a pessoa vive reclamando, se queixando de tudo, ela baixa a frequência vibratória dela. Ela vai sintonizar com quem? Com o obsessor. Quando a pessoa vibra na alegria, no contentamento e na gratidão, a frequência dela está alta. O obsessor não acessa. Ele não consegue. É outra frequência. Não tem como. Então veja quando se fala para manter a alegria dentro da gente e a gratidão, não é balela. Não é palavras jogadas ao vento, é uma realidade. A vibração da alegria e da gratidão ela é alta, é outra frequência. A gente fica pairando sobre aquilo que está embaixo. Está embaixo não atinge. A vibração do obsessor é outra. A vibração da doença, do queixume, da reclamação, da ingratidão, essa vibração é a frequência baixa. Gratidão, a gente tem ouvido falar muito disso ultimamente, gratidão, é uma realidade. Mas não adianta aquela gratidão da boca para fora, é a gratidão que vem de dentro. E quando você é grato, você recebe mais ainda. É a lei do retorno. Agradeça, que você receberá muito mais. Eu não vou me estender mais, não vou me alongar mais, mas o pensamento, a ideia que eu queria deixar para vocês aqui hoje, para mim também, é essa, de que nós não somos miseráveis, pecadores na criação. Nós somos herdeiros de Deus. Muito obrigado.